Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 21 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ação internacional derruba Lockbit e tem chave para descriptar vítimas. Mais de 28.500 servidores Exchange vulneráveis a bug crítico. E o que fazer em caso de vazamento de dados? E eu começo com essa notícia que fala: Ação internacional derruba Lockbit e tem chave para desencriptar vítimas. Uma ação conjunta internacional de agências de segurança derrubou o grupo cybercriminoso especializado em ataques de ransomware Lockbit. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foram apreendidos sites e servidores usados pela Lockbit para roubar dados e extorquir dinheiro. As autoridades alegam que o grupo fez mais de 2.000 vítimas e obteve o equivalente a 600 milhões de reais. Além disso, a operação diz ter tido sucesso em obter as chaves dos ativos Lockbit apreendidos para acessar dados que foram criptografados após os ataques do grupo, segundo o comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A operação envolveu agências dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Japão, Austrália, Suécia, Canadá, Holanda e Finlândia, além da Europol. Pelo menos 5 supostos membros da Operação Lockbit foram indiciados ou presos como parte da ação. 2 afiliados foram presos na Ucrânia e na Polônia, respectivamente, a pedido das autoridades francesas, afirmou o anúncio da Europol. As autoridades também dizem terem capacidade de desencriptação que podem permitir que centenas de vítimas em todo o mundo restaurem sistemas atacados utilizando a variante do ransomware Lockbit. O FBI abriu uma lista às vítimas e na matéria, que está divulgado no portal convergenciadigital.com.br, no final dela tem um link para lockbitvictims.ic3.gov. Então basta acessar para que ali tenha, né, a questão das chaves utilizadas e que podem ser utilizadas para descriptografar, né, aqueles que porventura tenham sido vítimas, né, do grupo de ransomware Lockbit. É uma excelente notícia, né? Menos um grupo, criminosos presos, chaves disponibilizadas a vítimas. Essa é uma boa notícia. Espero sinceramente que esse seja o mesmo fim para outros grupos criminosos. Mais de 28.500 servidores Exchange vulneráveis a bug crítico. Até 97 mil servidores Exchange da Microsoft podem estar vulneráveis a uma falha de escalonamento de privilégios de gravidade crítica, rastreada como CVE 2024-21410, que os hackers estão explorando ativamente. A informação é do Serviço de Monitoramento de Ameaças Shadow Server, que anunciou que seus scanners identificaram essa enorme quantidade de servidores potencialmente expostos. A Microsoft corrigiu o problema na terça-feira passada, quando já havia sido explorado como dia zero. Do total rastreado pelo Shadow Server, a mitigação de cerca de 68.500 servidores vulneráveis depende de os administradores aplicarem as correções, enquanto 28.500 são confirmados como vulneráveis ao CVE 2024-21410. O Exchange Server é amplamente utilizado em ambientes de negócios para facilitar a comunicação e colaboração entre usuários. Galera, eu não vou continuar a leitura da matéria porque eu acho que o ponto mais importante aqui e o que realmente interessa para o debate é um ponto que eu venho falado algumas vezes. Eu venho falando sobre a falta de capacidade, ou melhor, o quanto os nossos processos de correção de vulnerabilidades não conseguem ser eficientes. E está muito claro que os criminosos eles vão ficar de olho nas vulnerabilidades que sim já existem correção, sabendo que a grande maioria das empresas possuem processos ineficientes. E eles vão tentar explorar o que já é conhecido, porque eles já contam com essa demora. Essa matéria está falando de uma vulnerabilidade que já foi divulgada, como a própria matéria diz, há mais de semana. E as empresas ainda, muitas delas, uma quantidade gigantesca, não conseguiu atualizar. E muitos outros ainda podem estar vulneráveis.
Não foram capazes de identificar todas as empresas, todos os hosts que possuem a vulnerabilidade da CVE 2024-21-410. Então, se nós tivermos que apontar algo que precisa ser ajustado, que precisa ser melhorado, eu diria que é o processo de gestão de vulnerabilidades com relação ao tempo de correção das vulnerabilidades. E na última matéria de hoje, o que fazer em caso de vazamento de dados pessoais? Quem acompanha o noticiário de tecnologia percebe uma tendência nos últimos anos. Vazamentos de dados estão cada vez mais constantes, com enormes quantidades de informações pessoais de sites, aplicativos e serviços divulgados após cybercrimes. Como resultado, detalhes pessoais como nome, e-mail, data de nascimento e número de telefone podem cair nas mãos erradas e serem usadas para atividades ilícitas. Ainda assim, com algumas ações simples e mudanças de comportamento, é possível evitar essas dores de cabeça. Como proteger ou como se proteger após ter os dados pessoais vazados? Primeiro, mude as senhas. Em muitos casos de vazamentos de dados, informações de acesso a sites, fóruns, lojas digitais ou redes sociais estão entre as informações divulgadas. Por isso, após um desses incidentes, é altamente recomendável que você troque as senhas imediatamente. Isso deve ser feito não apenas nos ambientes em que houveram vazamentos, mas em outros espaços que eventualmente tenham a mesma senha do serviço comprometido. O que nós sabemos, né, pessoal? É uma prática muito ruim. Não se deve utilizar a mesma senha em serviços diferentes. Uma senha forte ajuda também a evitar vazamentos de dados, já que pode dificultar o acesso ao seu perfil por pessoas sem autorização. 2. Ative a verificação em 2 fatores. Durante o passo anterior, aproveite a oportunidade para ativar mecanismos extras de proteção, como a verificação ou autenticação por 2 fatores. Normalmente, isso é feito nas configurações de segurança de uma conta e impede que alguém acesse o seu perfil usando apenas a senha. Esse tipo de recurso está cada vez mais comum em perfis de diferentes serviços digitais e atua como uma camada adicional de confirmação da sua identidade. Ele pode ser um código enviado por notificação ou gerado em um aplicativo, por exemplo, ou ser uma chave de acesso com reconhecimento facial. Questões biométricas, obviamente, são bem-vindas, embora já existam instrumentos utilizando inteligência artificial que conseguem muitas vezes emular voz, imagem, etc. Mas ainda funciona muito bem. E quando falamos, obviamente, de múltiplo fator de autenticação utilizando o recurso de token, códigos, etc., aplicativo, como vocês já bem sabem, né, muito mais seguro que o SMS. 3. Comunique contatos próximos. Se você ficou sabendo que teve determinados dados pessoais vazados, avise pessoas próximas como parentes e amigos. Eles podem ser vítimas de alguém usando a sua identidade, como foto de perfil, nome completo e outras informações que eventualmente foram coletadas. Ao deixar outras pessoas em alerta sobre o caso, é possível reduzir as chances de um golpe bem-sucedido via WhatsApp, por exemplo. Se você receber mensagem de um suposto contato que considera suspeita, tente falar com a pessoa em questão por outro canal para confirmar se ela foi ou não a autora do recado. 4. Redobre a atenção com e-mails e mensagens. Assim como seus conhecidos podem ser vítimas de um golpe, você acaba virando possível alvo de cybercriminosos após vazamentos. Isso porque golpistas podem aproveitar esses dados para aumentar a complexidade de uma fraude que parece mais verdadeira quando detalhes pessoais estão envolvidos. Quem ainda não recebeu um e-mail de phishing que tinha, por exemplo, seu CPF, nome completo, por exemplo. Infelizmente, são dados que estão nas mãos de muitos criminosos. Por quê? Porque houveram grandes vazamentos, inclusive em órgãos governamentais nos últimos anos, que vazaram bases de dados gigantescas. Né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Fraudes com pessoas se passando por instituições financeiras, lojas ou outras organizações podem usar essas bases para aplicar golpes em massa. Só fale com representantes desse tipo de serviço por canais oficiais e desconfie de mensagens via WhatsApp ou e-mail de contatos aleatórios, por exemplo. Além dos cuidados acima citados, você também pode contar com a proteção especializadas nos seus dispositivos. Aí, claro, aqui a matéria fala de soluções específicas, mas a gente está falando
das boas práticas de segurança, né, que são realmente recomendadas. Né, manter os sistemas operacionais atualizados, utilizar uma solução de anti-malware, cuidar especificamente com os aplicativos que você instala, instalando só em lojas oficiais, controlando as permissões que esses aplicativos têm para você não compartilhar dados que não gostaria ou que não deveria. Há uma série de coisas que podem ser realizadas e que podem, como a matéria também citou outros, né? A utilização de senhas complexas, múltiplo fator de autenticação, etc. Tudo isso aumenta o nível de segurança e pode colaborar, fazendo com que as pessoas, menos provavelmente, sejam vítimas de golpes. Né? Seguindo as boas práticas de segurança que temos mais condições de passar com menos risco por esse tipo de situação. Então, incentive as pessoas a conhecerem as boas práticas de segurança. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta essa matéria, salve esse conteúdo para ver depois, para compartilhar com seus colegas, com seus amigos, porque é trabalhando os aspectos de conscientização que criamos de fato cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, até a próxima, um abraço.